Você já parou para pensar por que algumas pessoas se incomodam tanto com sua simples existência, mesmo quando você não faz absolutamente nada contra elas? Talvez, só talvez, você carregue algo que nem mesmo o inferno conseguiu apagar e o céu decidiu proteger a qualquer custo. Nesse vídeo, você vai entender por que tanta gente se levanta contra você e por que nenhuma delas conseguiu te parar. A resposta não está na terra, está no espírito. Então já curte esse vídeo agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar quem também está sendo combatido por ser verdadeiro. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir aqui, você não encontra em nenhum outro lugar. E comenta agora o número 88 aqui embaixo se você já foi o escolhido que todos tentaram sabotar, mas ninguém conseguiu destruir. Seu comentário, seu like, sua inscrição é o combustível que mantém essa verdade ecoando por mais corações. Esse vídeo não é só para assistir, é para sentir, compartilhar e nunca mais esquecer. Imagine acordar um dia e perceber que cada olhar, cada gesto, cada palavra não dita carrega uma intenção velada. Que os sorrisos são falsos e as conversas sobre você começaram muito antes de você entrar na sala. Não é paranoia, é estratégia. Quando uma cidade inteira se organiza, direta ou indiretamente, para apagar a chama de uma única pessoa, isso não é coincidência, é conspiração. E não contra qualquer um, mas contra alguém que mesmo em silêncio incomoda. Incomoda porque existe, porque brilha sem pedir licença, porque caminha com firmeza mesmo em solo instável. O tipo de pessoa que, sem querer, desarruma tudo o que foi cuidadosamente escondido. O mais chocante é que essa união não parte de afinidade real entre os envolvidos. Muitos dos que se aliam contra você sequer se suportam, mas descobrem na sua existência um inimigo em comum, e isso basta. Essa força coletiva, feita de murmúrios, olhares atravessados e exclusões veladas, funciona como um organismo vivo tentando expulsar um corpo estranho. Mas esse corpo estranho não veio para se adaptar, veio para revelar, para ser, mesmo sem tentar, o lembrete constante de tudo que foi negligenciado, abafado e maquiado com aparências. A cidade não se une por medo do mal. Ela se une por medo da verdade que você carrega. E essa verdade não precisa ser pregada nem defendida. Ela pulsa em cada atitude, em cada recusa sua de se curvar, em cada decisão que você toma em silêncio. Você não fez nada além de existir de forma autêntica. E mesmo assim, provocou terremotos internos em pessoas que jamais admitiriam a própria fragilidade. Essa união coletiva não é força, é desespero. É o último recurso de quem sabe que sozinho não conseguiria nem sustentar o próprio reflexo ao seu lado. Mas há algo que eles não previram. Quanto mais se organizam contra você, mais provam a força do que você representa. Porque ninguém se une tanto contra o que é fraco. Eles se uniram porque você é perigoso, não para os outros, mas para a mentira que os sustenta. Existem presenças que curam, outras que confrontam e algumas que fazem as duas coisas ao mesmo tempo. A sua é assim. Sem levantar a voz, sem apontar dedos, apenas por estar ali, você expõe. Sua calma é barulho para quem vive em guerra interior. Seu olhar direto é afiado para quem só conhece a fuga. Seu jeito de falar pouco, mas dizer muito, é um espelho para aqueles que vivem de performances vazias. E essa exposição não é escolha sua, é parte do que você carrega. Uma luz que não foi acesa por você, mas que em você encontrou morada. Uma claridade que penetra nos cantos mais escuros das consciências alheias. E o que fazem aqueles que não suportam essa luz? Tentam apagá-la. Não porque você os atacou, mas porque você os lembrou do que eles escolheram esquecer. Para sobreviver na mentira, é preciso se proteger da verdade. E você, sem querer,
É essa verdade ambulante. Anda por aí com a paz que eles fingem ter, com a integridade que eles mal lembram como é, com uma presença que não combina com o script que construíram para si mesmos. Você não os ameaça com palavras, você os desestrutura com existência. E por isso se tornam especialistas em atacar sem motivo, criticar sem conhecer, isolar sem culpa. Mas há algo que eles não conseguem entender. Sua presença não é apenas fruto de suas escolhas, é parte de um projeto maior. E por mais que tentem ocultar o impacto que você causa, cada reação deles confirma que algo dentro deles ainda sente, ainda enxerga, ainda reconhece. Você não pediu para ser farol, mas é. E a luz que incomoda hoje é a mesma que poderá um dia iluminar caminhos. Porque toda sombra grita quando começa a ser exposta, mas nem todo grito é ameaça. Alguns são apenas resistência à cura. Muitas bênçãos estão prestes a explodir na sua vida. E não, isso não é exagero. Se você está assistindo a este vídeo, entenda. Não é coincidência. É o universo te chamando. É a confirmação que você tanto esperava. Nos próximos dias, prepare-se para algo que vai te surpreender. Um carro novo chegando de forma inesperada. Sim, isso mesmo. Um presente da vida que vai marcar o início de uma nova fase. E isso é só o começo. Agora quero te fazer um convite poderoso. Demonstre sua gratidão ao universo com um ato simbólico de fé. Clique no botão "Valeu demais" e envie um valor de até R$100, não como pagamento, mas como sinal de que você reconhece e aceita essa mudança que já está vindo até você. E escreva nos comentários: "Eu recebo minha vitória". Esse gesto, por mais simples que pareça, tem um peso espiritual enorme. É você dizendo: "Eu estou pronto, eu estou aberto, eu recebo". Lembre-se, o universo não responde à dúvida, ele responde à certeza. E essa é a sua chance de afirmar que sua nova realidade já começou. Enquanto todos esperavam ver sua queda, você estava aprendendo a andar de novo, em silêncio. Enquanto falavam, zombavam, manipulavam, você ouvia, aprendia e se fortalecia. Não respondeu às provocações, não entrou nos jogos, não pediu explicações. Porque quem entende o barulho, escolhe o silêncio. Mas não um silêncio covarde, um silêncio estratégico, cheio de sabedoria, um silêncio que escuta além das palavras, que sente o clima de um ambiente antes mesmo de alguém falar. Foi nesse silêncio que você foi treinado, e foi nesse silêncio que você se tornou perigoso para quem só sabe lutar com ruído. Eles pensaram que o isolamento era punição, mas era preparação. Cada porta fechada te ensinou a abrir caminhos internos. Cada traição te ensinou a ler intenções. Cada tentativa de te fazer duvidar de si te empurrou mais fundo para dentro da sua verdade. E quando perceberam que você estava mais inteiro do que nunca, o medo se instalou. Porque ninguém espera que o alvo de tantos ataques continue em pé, calmo, com olhos firmes e passos certeiros. Ninguém espera que alguém sobreviva ao fogo e ainda caminhe sem cheiro de fumaça. O silêncio virou seu maior aliado. Enquanto eles usavam a voz para manipular, você usava o silêncio para observar. Enquanto perdiam energia construindo mentiras, você ganhava clareza, reconstruindo sua verdade. Não foi você que se afastou. Foi o mundo que se mostrou pequeno demais para conter a grandiosidade de quem sabe exatamente quem é. E agora, com essa força forjada no silêncio, você não precisa mais provar nada, porque a sua presença já diz tudo. E o que ela diz não pode ser desmentido, nem silenciado. É comum acreditar que o ódio é o contrário do amor. Mas muitas vezes o ódio é apenas medo disfarçado. E o medo que sentem de você é um medo ancestral, profundo, visceral. Um medo do que você representa, do que você revela, do que você poderia provocar se fosse ouvido, acolhido, compreendido. Não é sobre você como indivíduo,
É sobre tudo que você carrega sem pedir. É sobre a força que irradia de você, que escancara a fraqueza de sistemas construídos na base da hipocrisia. É sobre o medo de que sua luz ilumine demais e revele o mofo nas estruturas. Eles disfarçam com sorrisos falsos, piadas passivo-agressivas, exclusões que parecem coincidências. Mas por trás de cada gesto há uma tentativa desesperada de se proteger de algo que eles não entendem completamente. Mas sentem que você está fora do controle deles, que não se dobra, não se submete, não busca aprovação. E isso os desarma, porque vivem num mundo onde a regra é pertencer a qualquer custo. E você decidiu ser livre. Sua liberdade os assusta, seu contentamento sem plateia os inquieta, sua força sem espetáculo os desnorteia. Esse medo é o combustível de todo o teatro que encenam. Mas o palco está desmoronando, e o público começa a perceber que o vilão da história nunca foi você. Porque quem odeia sem motivo revela mais sobre si do que sobre o outro. E agora, com cada tentativa frustrada de te diminuir, eles estão apenas provando que você era tudo aquilo que negavam, verdadeiro, íntegro, inabalável. E o medo, enfim, está se tornando evidência. O que dói mesmo nas pessoas não é o que você disse, mas o que você é. Não é a sua crítica, é sua existência, porque sem falar nada você revela. Você incomoda não por ser agressivo, mas por ser verdadeiro. Em um mundo onde muitos vivem personagens, encontrar alguém que se recusa a usar máscara é, no mínimo, perturbador. Você se tornou um espelho, um reflexo cruel e necessário. E ninguém gosta de ver, sem filtros, aquilo que tentou esconder até de si mesmo. Você não provocou o caos, apenas expôs o que já estava lá. Não destruiu relações, apenas se negou a participar de jogos emocionais. Não se afastou das pessoas, foi a consciência delas que fugiu da sua presença. Porque ao te olharem se viam, e o que viam era difícil de aceitar. Escolhas mal feitas, medos mal resolvidos, mentiras repetidas tantas vezes que viraram verdades pessoais. Você não trouxe confronto, trouxe clareza, e clareza dói. Por isso, fizeram de você o vilão. Era mais fácil, era mais conveniente. Assim, não precisavam mudar, não precisavam encarar a própria escuridão. Mas o que eles não esperavam era que o espelho, mesmo sendo evitado, continuasse ali, firme, calado, brilhando. E agora, quanto mais tentam te apagar, mais se revelam, porque quem tenta quebrar um espelho, geralmente, é quem não está pronto para enxergar. À primeira vista, parecia apenas fofoca, brincadeiras maldosas e exclusão social. Mas quem enxerga além do véu, percebeu rapidamente. Não era só rejeição, era sabotagem com raízes espirituais. Era uma operação orquestrada, não por acaso, mas por propósito sombrio. Disfarçada de convivência cotidiana, escondia intenções malignas, bem camufladas por sorrisos ensaiados. Quando a comunidade inteira se alinha para te colocar como problema, como ameaça, como motivo de discórdia, é sinal de que algo muito maior está sendo acionado. E não é sobre você, é sobre o que habita em você. Essa sabotagem se alimenta do medo coletivo. O medo de que sua liberdade contamine os outros, de que sua luz revele os bastidores do teatro social. Eles se organizaram como quem combate uma praga, como se sua simples existência pudesse desmontar os pilares que sustentavam aquele ambiente. E, de certa forma, era exatamente isso. Sua paz incomodava a zona de conforto alheia. Sua resiliência minava o controle dos manipuladores. Sua ausência de ambição egoísta anulava o poder das hierarquias invisíveis que reinavam por ali. A comunidade, então, virou trincheira. Cada gesto ensaiado, cada palavra disfarçada, tudo parte de um plano invisível de desestabilização.
Mas o que eles não previram é que quanto mais tentavam envenenar seu espaço, mais você se fortalecia. Porque essa sabotagem não te derrubava, te treinava. Cada armadilha era um alerta, cada exclusão, um chamado para dentro de si. E quando tudo parecia ser um campo de batalha invisível, você descobriu que já estava armado com algo que não se compra: discernimento. Eles tentaram fazer você duvidar de si, mas acabaram revelando tudo que você precisava ver para nunca mais se perder. A sabotagem espiritual, no fim, serviu apenas para provar que o céu já te blindava antes mesmo que você percebesse. Enquanto todos achavam que você estava sendo punido, deixado de lado, esquecido, na verdade, você estava sendo treinado. Cada momento de silêncio, cada ausência forçada, cada porta que se fechava sem explicação, era uma etapa do seu aperfeiçoamento. A solidão que muitos evitam a todo custo, você teve que abraçar. Mas ela não veio como castigo. Ela veio como caverna de construção. Foi na ausência do barulho que você começou a ouvir com clareza. Foi na dor do isolamento que nasceu a sensibilidade espiritual que hoje te guia. A maioria corre da solidão porque ela exige enfrentamento. Mas você enfrentou, sentou-se com seus próprios fantasmas, olhou para os traumas, para os medos, para os vazios e não fugiu. Enquanto eles se apoiavam em alianças frágeis para manter suas máscaras, você estava construindo raízes, aprendeu a se levantar sozinho, a pensar com autonomia, a caminhar sem plateia. Descobriu que nem todo silêncio é vazio. Às vezes, é presença multiplicada. E ali, na sua caverna, algo foi sendo moldado em você. Algo que não se aprende em multidões. Clareza de identidade. Hoje, olham para você e não entendem de onde vem a força. Como alguém que foi deixado de lado pode andar com tamanha firmeza? A resposta está na solidão. Foi lá que você aprendeu que não precisava ser aceito para ser autêntico, que não precisava de grupo para ter direção, que não precisava de palmas para saber seu valor. A solidão te treinou para andar em lugares onde os frágeis desmoronam. E agora que você saiu da caverna, não é mais a mesma pessoa. É alguém que não depende de circunstâncias externas para se manter inteiro. Quando perceberam que suas tentativas de anular você não estavam surtindo efeito, apelaram para a última estratégia dos covardes. Distorceram sua imagem. Não podendo te destruir, decidiram reinventar sua história. Não com fatos, mas com boatos. Narrativas criadas em becos escuros, sussurradas em grupos fechados, repetidas até parecerem verdade. Te chamaram de estranho, de arrogante, de instável, mas nunca com provas, apenas com insinuações. E ainda assim, essas versões distorcidas começaram a circular, porque quando não se pode apagar uma luz, a tentativa é difundi-la até que perca a nitidez. Mas há um detalhe que eles não calcularam: mitos não se apagam, eles se fortalecem. Ao tentar transformar você em lenda urbana, em caso estranho, acabaram acendendo ainda mais a curiosidade alheia. Seu nome começou a aparecer em rodas de conversa de quem nunca te conheceu. Sua história virou referência para quem também sentia que não pertencia. E quanto mais falavam, mais você crescia. Não no palco, mas na consciência coletiva. A tentativa de apagamento virou amplificação. O mito que criaram para te diminuir se transformou em símbolo de resistência. Você virou um enigma que ninguém sabia explicar, mas que todos queriam entender. E enquanto eles se perdiam nas próprias mentiras, você se mantinha firme, sereno, sem precisar rebater nada. Porque quando a verdade está viva, ela não precisa se defender. E agora, paradoxalmente, o mesmo grupo que tentou te enterrar teve que assistir você florescer num solo que eles mesmos adubaram com difamação. O mito continua, não como farsa, mas como reflexo daquilo que não puderam controlar. Eles planejaram em silêncio, ensaiaram falas,
Coordenaram ataques, definiram estratégias, pensaram em cada detalhe para transformar sua jornada em ruína. A conspiração foi fria, calculada, sem espaço para improviso. Era mais do que inveja. Era necessidade de controle. Você representava um risco para a narrativa que sustentava o poder deles. Então, se organizaram como soldados num campo de batalha. Mas o que eles não perceberam é que, enquanto tramavam sua queda, estavam sendo assistidos. Cada passo, cada fala, cada mentira, tudo estava sendo documentado por olhos que veem além da superfície. O que era para ser sua derrocada virou um testemunho. Não de fraqueza, mas de resistência. Cada tentativa de te silenciar só amplificava sua presença. Cada laço armado se transformava em palco. E no meio da guerra silenciosa, algo começou a mudar. As pessoas começaram a perceber a incoerência. A verdade começou a se destacar mesmo entre tantas versões fabricadas. E o que era para ser a sua vergonha virou prova da sua força. A conspiração, enfim, virou narrativa viva de superação. Hoje, quem escuta sua história não vê apenas um sobrevivente, vê um símbolo, um lembrete de que nenhuma arma forjada contra alguém protegido por propósito terá sucesso absoluto. Vê em alguém que foi traído, esquecido, mal interpretado, mas que usou cada tentativa de anulação como degrau. A conspiração revelou mais sobre os conspiradores do que sobre você. E o testemunho que emerge agora não é de dor, mas de justiça. Uma justiça que não precisou de palco nem de vingança, apenas de tempo. Eles não queriam apenas que você sofresse. Eles queriam que você duvidasse de si, que colapsasse por dentro, que se desmontasse diante dos olhares julgadores. Criaram ambientes insuportáveis, pesaram o ar com acusações não ditas, envenenaram suas conexões com suspeitas e insinuações. Cada espaço onde você entrava já tinha sido contaminado antes da sua chegada. Era uma armadilha emocional, um campo minado psicológico, e mesmo assim você entrou, respirou, ficou, sobreviveu. Sobreviver nesses ambientes não é instinto, é revolução, é gritar em silêncio que você não será moldado pelas expectativas alheias, que sua verdade não será silenciada pelas mentiras que circularam em seu nome, que sua integridade não será negociada por pertencimento barato. Você foi projetado para resistir, mas mais do que isso, para ensinar que resistência é uma linguagem. Cada passo que você deu foi um manifesto contra a injustiça. Cada dia em que você escolheu continuar foi um protesto contra o sistema invisível que tentava te apagar. Agora, quando olham para você, não veem apenas alguém que passou por muita coisa. Veem alguém que desafiou a lógica dos que o queriam ver no chão. Você se tornou a exceção, a anomalia no plano deles. E isso é insuportável para quem acreditava que você não aguentaria o primeiro golpe. Você não apenas sobreviveu, você floresceu em meio ao concreto. E agora cada suspiro seu é prova de que até mesmo ambientes hostis não têm poder sobre quem já foi treinado na dor. Em meio à tempestade de ataques e distorções, havia aqueles que escolheram o silêncio. Não os agressores diretos, mas os que observavam tudo e nada diziam. Os que presenciaram as injustiças, as exclusões, os comentários maldosos e, mesmo assim, seguiram como se nada estivesse acontecendo. Gente que sorria para você na frente, mas nunca te defendeu quando seu nome era arrastado por trás. Esses são os mais perigosos. Porque o silêncio deles não era ignorância, era escolha. Uma escolha por conforto, por imagem, por medo de também se tornarem alvo. Essas pessoas não precisaram mentir ou manipular. Bastava estarem lá, assistindo a tudo, cruzando os braços enquanto você era jogado aos leões. Muitos até se beneficiaram da sua queda.
Sentiam-se seguros vendo você tropeçar, pois isso justificava a mediocridade deles. Não precisavam crescer, mudar, evoluir. Bastava que você fosse desacreditado. O silêncio deles foi um voto de covardia. E com o tempo, esse silêncio começou a ecoar. Tornou-se cúmplice de cada ferida que você enfrentou. Eles podem tentar apagar essa omissão com boas ações tardias, mas a verdade já está registrada. Agora que o jogo virou, muitos desses silenciosos querem reaparecer. Vêm com discursos neutros, com palavras genéricas, fingindo surpresa com tudo o que agora vem à tona. Mas você se lembra. Lembra de quem olhou e desviou o olhar. Lembra de quem ouviu e fingiu não ouvir. Lembra de quem poderia ter dito algo e preferiu proteger a si mesmo. O preço do silêncio é alto, porque quando a verdade explode, ela ilumina não apenas os culpados, mas também os que se omitiram. E nesse julgamento silencioso, ninguém sai ileso. Durante todo o processo, você foi observado como se fosse um experimento. Cada reação sua era medida, cada silêncio interpretado, cada queda discutida. Eles não estavam interessados em te compreender, estavam curiosos para ver quando você cairia. Transformaram sua dor em pauta, sua luta em distração. Assistiram ao seu sofrimento como quem assiste a um espetáculo, de longe, com frieza, esperando pelo momento do colapso. Não se importavam com você, apenas com o que poderiam tirar da sua narrativa para alimentar o próprio ego. Mas o que eles não contavam era que esse estudo sairia do controle, porque enquanto eles colecionavam fragmentos da sua dor, algo poderoso estava sendo construído por dentro. Cada lágrima virou semente, cada humilhação, um tijolo na sua reconstrução. Você não apenas sobreviveu ao experimento, você transcendeu. A pessoa que eles analisavam já não existe mais. E agora, o estudo virou prova. Prova de que é possível ser traído e ainda assim manter o coração inteiro. Prova de que dá para sangrar sem se tornar amargo. Prova de que a dor, quando metabolizada, vira força. Hoje, você não é mais o assunto das conversas. Você é referência. Seu nome carrega história, resistência, renascimento. Eles tentaram te dissecar emocionalmente para entender seus limites. E acabaram sendo confrontados pelos próprios. Porque o que era para ser um caso de colapso, virou caso de sucesso. Uma narrativa que não apenas inspirou, mas também expôs o quanto eles subestimaram a força que mora em quem já foi partido por dentro. Você virou o exemplo que eles juraram que nunca existiria. Com raiva de não conseguirem te derrubar no presente, eles decidiram cavar o passado. Reviraram cada capítulo antigo da sua vida, procurando falhas, histórias mal resolvidas, momentos que pudessem ser usados contra você. Vasculharam relacionamentos antigos, amizades perdidas, escolhas impulsivas. Procuravam por qualquer coisa que justificasse o ódio gratuito, que validasse o preconceito velado. E quanto mais cavavam, mais frustrados ficavam. Porque sim, você teve falhas, mas nenhuma delas sustentava a narrativa distorcida que eles queriam vender. E então algo inesperado aconteceu. Ao cavar tão fundo, eles começaram a desenterrar a si mesmos. Esbarraram em histórias mal contadas, mentiras antigas, atitudes que juraram ter enterrado. A terra que estavam remexendo não era sua, era a deles. E como um espelho que surge do subsolo, foram confrontados com tudo aquilo que sempre esconderam. O projeto de te destruir virou bumerangue. E o lamaçal que pretendiam jogar sobre você respingou de volta. Porque quem vive tentando encontrar sujeira nos outros, acaba se afogando na própria. Agora, ao invés de te desacreditar, suas tentativas serviram para expor o que sempre esteve errado neles. A obsessão por te diminuir revelou o tamanho da sombra que habitava seus corações. E a ironia
é que o passado que eles tanto queriam usar como prova da sua ruína acabou sendo prova da sua evolução. Porque, diferente deles, você cresceu, enfrentou seus erros, transformou cicatrizes em marcas de superação. Eles queriam achar sujeira, mas tudo o que encontraram foi reflexo, e nenhum deles estava preparado para isso. A aposta era alta. Eles contavam com sua destruição como ponto final. Imaginavam você quebrado, isolado, sem força, implorando por redenção. Mas, em vez disso, presenciaram o que mais temiam, você se transformando diante dos olhos deles. E o mais cruel para eles foi ter que assistir tudo. Você não sumiu, você cresceu, e cresceu sem alarde, sem vingança, sem precisar esfregar nada na cara de ninguém. Sua evolução foi sutil, mas constante, um brilho que não fazia barulho, mas que cada vez mais se tornava impossível de ignorar. Enquanto tramavam o fim, você aprendia novas formas de começar. Enquanto torciam pela sua ruína, você descobria novos sentidos para a sua existência. Você deixou de pedir explicações, de procurar justiça nos lugares errados, de esperar reconhecimento de quem nunca teve capacidade de te ver. Parou de tentar se encaixar em ambientes pequenos, demais para seu tamanho. E quando entendeu que não precisava provar mais nada, você se libertou. Eles esperavam o colapso. Você entregou o renascimento. Hoje quem te vê, sabe. Você não voltou ao ponto de partida. Você está em um novo nível, um nível que eles nunca imaginaram. E o mais desconcertante é saberem que fizeram parte desse processo. Eles alimentaram sua dor, e sua dor virou combustível. Tentaram apagar sua luz, e você virou farol. Jogaram pedras e você construiu escadas. A evolução que tentaram impedir se tornou sua resposta silenciosa. E agora tudo o que resta a eles é assistir, de longe, aquilo que jamais conseguiram impedir. Sua ascensão.